Imagina só o quanto deve ser bom a sensação de receber dinheiro caindo na conta todos os meses, sem ter que estar trabalhando. E dá para começar com apenas R$10. Na verdade, até menos, você já pode estar investindo em fundos imobiliários. Hoje eu recebo mais de R$1.000 todos os meses. Eu bati esse marco há poucos dias. E esses daqui são os aluguéis que eu recebo dos fundos imobiliários. Em janeiro eu recebi mais de R$600. E esses valores foram crescendo até o mês atual. E o melhor de tudo é que esses valores já pagam minha conta de água, minha conta de luz, minha internet, meu plano de celular e várias outras contas. Conforme eu compro mais cotas, mais aluguéis eu recebo. É uma renda bem previsível. Todos os meses vai cair na minha conta esses valores e mesmo que eu pare de investir hoje, ainda assim eu vou continuar recebendo esses valores por muitos anos. Para sempre, basicamente. Tem 5 fundos que podem te ajudar a chegar na tão sonhada independência financeira. Imagina só que você quer receber aluguel todos os meses, mas uma casa em São Paulo custa entre 300, 400 mil e até mais. Investir em fundos imobiliários é basicamente a mesma coisa que investir em um imóvel. Só que você não precisa ter os R$400 mil para estar começando. Os fundos imobiliários têm os imóveis e você pode ter parte deles. Imagina só que tem um shopping aí na sua cidade. Esse shopping não é de um único dono. Ele pode ser propriedade de um fundo imobiliário. É muito simples. Imagina que tem um shopping de R$500 milhões e você compra cotas desse fundo imobiliário. Automaticamente você começa a possuir uma fração proporcional do shopping. Imagina só que o fundo é uma pizza bem gigante e você vai lá e compra uma cota. Automaticamente você se torna um cotista, assim como eu. E nos meses seguintes você já vai começar a receber o aluguel, de acordo com as cotas que você tem. Cada fundo imobiliário tem milhares de cotistas. Por exemplo, esse daqui, ele tem 407.425 cotistas, já incluindo comigo. Vamos fazer uma comparação bem rápida aqui. Qual que seria melhor? Ter uma casa física ou ter fundos imobiliários? Liquidez. Quanto tempo levaria para a gente ter aquele valor investido de volta? Se você tiver, por exemplo, a casa física, ela vai levar em média 1 ano e meio a 2 anos para vender. Isso depois de ser anunciado. Já os fundos imobiliários, você pode vender eles no mesmo dia e você vai ter o seu dinheiro de volta entre 3 dias úteis. É muito rápido. Clicou, vendeu. Impostos. Dependendo do valor da sua casa, você vai pagar imposto sobre o aluguel que você recebe. Já os fundos imobiliários, eles são isentos do imposto. O seu dinheiro vai cair livre lá na sua conta. 3. Vacância. É uma palavra muito usada aqui nos fundos imobiliários. Ela significa que algo está vago, está vazio, não está ocupado, não está alugado. Se você tem apenas uma casa alugada e ela fica vazia por alguns meses, isso pode impactar muito todo o seu valor anual que você tinha para receber daquele aluguel. Dependendo, ele vai até te dar prejuízo. Vai ter a conta de água para você pagar, a conta de luz, o IPTU. Se for apartamento, você vai ter que pagar o condomínio. Já os fundos imobiliários, eles têm vários imóveis. Por exemplo, o fundo Gari 11. Ele tem imóveis na Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo. E de todos esses imóveis que o fundo tem, ele está 100% alugado, ele está com 0 de vacância. E mesmo que ele tivesse ali um imóvel que não estivesse sendo alugado, não iria afetar 100% da sua renda, igual na casa. Porque ele vai ter vários outros imóveis que vai continuar te pagando ali mensalmente. Quarta e última comparação, aí a gente vai lá para os fundos. Os imóveis pagam em média 0,4% a 0,7% de aluguel. Essa daí é a média. Por exemplo, se você tem uma casa ali avaliada em R$300 mil, o aluguel que você vai ter para receber, em média, vai ser de R$1.200 até 2.100 mensalmente. Hoje a gente tem fundos imobiliários que pagam mais de 1% ao mês. E se você tem esses mesmos R$300 mil investidos nos fundos imobiliários, com essa rentabilidade de 1% ao mês, você teria na sua conta R$3 mil mensalmente livre de impostos. Nem todos os fundos imobiliários têm imóveis. Tem 2 tipos de fundos imobiliários, o fundo de papel e o fundo de tijolo. Calma, eu vou te explicar, é mais fácil do que parece. Um resumo bem rápido aqui. O fundo de papel ele tem mais rentabilidade, porém ele tem um pouquinho de risco. Já o fundo de tijolo ele é mais seguro e previsível, só que ele tem mais valorização ao longo prazo. E por isso que é muito importante você diversificar a sua carteira. Uma carteira bem diversificada em fundos imobiliários, na minha opinião, seria 70% fundo de tijolo e 30% de fundo de papel. Claro, dependendo do seu perfil. Tem pessoas que hoje em dia têm somente fundo de tijolo e tá tudo certo. Bom, agora vamos ver os indicadores. Os indicadores é bem simples. Eles vão falar se o fundo tá indo acima ou abaixo do esperado. São eles que ajudam a gente a escolher bons fundos imobiliários. Cada canal fala números diferentes dos indicadores. Eu vou falar o que eu acho seguro para mim, dentro da minha carteira de aposentadoria. O primeiro indicador é o valor patrimonial. Esse valor ele tem que ser acima de 500 milhões. Essa informação a gente encontra aqui no site do Investidor 10.
É só vir aqui ó, na aba principal do site, digitar um fundo que você quer pesquisar. Por exemplo, a gente vai falar agora do GARI 11, que é um dos fundos que estão aqui na minha lista, dos 5 melhores. Na página inicial aqui do GARI 11, a gente desce aqui para baixo, ó, bem aqui ó, nas informações sobre o GARI 11. O valor patrimonial do GARI 11 está em 2,6 bilhões. Ele está bem acima do que a gente espera, que são os 500 milhões. O segundo indicador é o PVP. Preço sobre valor patrimonial. Os valores que eu busco nesse indicador, no PVP, o mínimo seria 0,80, para ele não estar nem tão barato, e o máximo seria 1,05, para ele não estar nem tão caro. Dentro dessa média aí, eu acho um valor justo e eu estou comprando. Por exemplo, aqui na página inicial, a gente consegue ver que o GARI 11, PVP do GARI 11 é de 0,97, ou seja, se esse número fosse de 0 a 100%, o GARI 11 estaria aqui com 3% de desconto. É bem simples, imagina que o número 1 representa o número 100, imagina esse número em porcentagem. Se o GARI 11 tivesse com um número ali de 0,80, isso significaria que ele estaria em 80%, e que esses 20 que está faltando seria basicamente o desconto, então ele estaria com desconto de 20%. Muito simples. 3. Vacância. Também é um indicador muito importante. Porém, os fundos imobiliários de papel não têm vacância, porque eles não investem em imóveis físicos. Uma taxa que eu considero aceitável dentro desse indicador, no máximo 10% de vacância. Mais do que isso, eu já acho que está um pouco acima do que eu espero daquele fundo. Bom, falando do indicador vacância e já citando aqui o nosso segundo fundo imobiliário, que seria o GGRC11, a gente vai ver aqui ó, que o fundo está com 4,92% de vacância. Ou seja, toda essa porcentagem de 4,92%, isso significa que eles não estão alugados. Se a gente voltar aqui e olhar, se a gente comparar o mesmo indicador aqui com o GARI 11, dá para ver que o GARI 11 está com 0 de vacância, ou seja, ele está 100% alugado. O quarto indicador é os dividendos. E esses indicadores, entre o fundo de papel, eu espero mais ou menos ali entre 10% a 14%. Nos fundos de tijolo, eu espero entre 8% a 12%. Bom, para muitas pessoas, o dividendo ele é um dos principais indicadores, principalmente para quem está começando. Nem sempre pagar bons dividendos é um sinal de um bom fundo imobiliário. E é por isso que a gente usa todos os outros indicadores. Os fundos de papel costumam pagar mais dividendos do que os fundos de tijolo. Como o KNCR, por exemplo, que é o terceiro fundo da nossa lista. O KNCR 11, ele está pagando 12,98%. Comparando com o GARI 11, ele está 11,46%. O GGRC 11 está 11,97%. Claro que você pode escolher um fundo que te pague 16, 17% de dividendo. Só que aí você tem que olhar se ele não tem algum risco embutido ou se esses pagamentos são não recorrentes. Quinto indicador é o número de cotistas. Normalmente dentro desse indicador eu espero ali acima de 100 mil cotistas. Esse tipo de indicador ele serve para medir a popularidade do fundo, a liquidez que ele tem, a confiança que aquele fundo tem no mercado. O GGRC, por exemplo, ele tem 196.649 cotistas. Já o GARI 11, ele tem mais de 407 mil cotistas. O KNCR 11, mais de 444 mil cotistas. Agora, olha só a quantidade de número de cotistas que tem o MXRF11, o queridinho aí da galera. Ele tem 1.331.732 cotistas. Se a gente pegar aqui e juntar os 3 fundos imobiliários anteriores, ainda assim não chega a quantidade de cotistas que tem o MXRF11. Mas isso não quer dizer que os outros fundos não sejam interessantes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são indicadores. A gente tem que analisar por um completo. O MXRF11 é o quarto fundo aí da nossa lista, ele é um fundo de papel, ele não tem vacância porque ele também não investe em imóveis. Ele está aqui com o seu PVP acima de 1,02, e como a gente pode ver aqui embaixo, o PVP do MXRF11 quase nunca chegou abaixo de 1. Chegou aqui ó, somente o ano passado, chegou a 0,99, e em 2021 que ele chegou a 0,96. O quinto fundo imobiliário da nossa lista é o XPML11. Ele possui participações em diversos shoppings, a grande maioria está localizado aqui no estado de São Paulo, e assim como os outros que eu citei, o XPML11 ele se encaixa dentro dos indicadores que a gente acabou de ver. Se você não tem nenhum conhecimento ou não investe em fundos imobiliários, eu não indico você começar a investir por fundos imobiliários. Dá uma conferida nesse vídeo aqui, que eu mostro exatamente por onde que você deve começar. E aqui no canal eu já mostrei minha carteira detalhada, mostrando todos os ativos da carteira. Eu posto um vídeo sempre quando eu faço alguma movimentação. Eu tô para adicionar aí também um ativo novo na carteira. Provavelmente essa atualização da carteira vai ser o próximo vídeo. Então deixa um like aí e se inscreve para você não perder esse próximo vídeo.
Valeu, fui!